Quero ler com vocês o livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, ao versículo número 21, versículo 21, tá? Vamos ler esse texto aí. Isto. Vamos lá, queria que você lesse comigo, para a gente gravar bem o que está sendo lido, né? Leiamos. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Para gravar bem, diga assim: embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Para a gente ficar bem entendido da mensagem, diga assim: preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestar um juramento, quando diz: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podia caminhar dia e noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo afastava do povo de noite. Amém? Esse é o texto de Êxodo. Êxodo, que é o livro da trajetória, no livro da travessia, né? Esse texto aqui, ele é um registro que antecede a travessia do Mar Vermelho, né? Antecede a travessia do Mar Vermelho. Então foi quando acabou-se aquela última praga, que foi a morte dos primogênitos, né? Então diz que Faraó permitiu que o povo de Israel saísse da terra do Egito. Então este é o texto, né? Então antes de eu falar sobre esse texto aqui, fazer alguns comentários, eu preciso fazer algumas primícias, ou seja, fazer algumas informações bíblicas para estar combinando com o texto, algumas premissas verdadeiras, que bem definitiva, bem absoluta. Primeira premissa: o Senhor nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Segunda premissa: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, com sombras inconstante, ou em quem não há sombra de variações. Outra verdade absoluta é essa: tudo isso procede do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e grande em sabedoria. Outra verdade absoluta é esta: assim como estive com Moisés, estarei contigo, nunca o deixarei e nunca te abandonarei. Última premissa, eu faço assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, estas 5 premissas aí, elas fazem parte desta mensagem que nós queremos falar com vocês no dia de hoje. Bem, primeira coisa que eu queria que vocês pudessem comigo entender é o seguinte: que os atributos de Deus são inerentes à sua pessoa, tá? Os atributos de Deus são inerentes à sua pessoa. Atributos como onisciência, onipotência, onipresença, atributo de fidelidade, atributo de amor, de integridade, atributo de santidade, de justiça, de verdade, né?
sempre esses atributos, eles são presentes, estão impregnados na pessoa de Deus eternamente. Deus não é menos bondoso do que ele era e nem mais bondoso do que ele era. Deus não é mais eterno do que ele era e nem menos eterno. Então ele é o mesmo em todos os seus atributos, né? Em todos os seus atributos. Muito bem. Dito isso, eu quero voltar ao texto que eu li aqui em Êxodo, porque é um texto seguinte, é um texto, livro do Pentateucos, né? Que relata um fato ocorrido. Se nós pudéssemos aproximar o tempo aí, aproximadamente 4.000 anos. 4.000 anos atrás, né? Desses 4.000 anos atrás, o texto está aqui, presente na Bíblia. Eu vejo assim, o que restou de fato desse texto aqui? O que restou? Qual os testemunhos que eu tenho no presente desse texto aqui, né? Então, eu queria analisar os pontos do testemunho presente desse texto aqui. Eu tenho quatro pontos, 4 coisas que restou, que está ainda visível a quem quiser ver. Primeiro é o Egito, né? O Egito, onde está a capital, onde está a cidade do Cairo, né? Onde está a cidade de Alexandria, onde se encontra o canal de Suez, né? Está lá o Egito, né? Até hoje está lá. Segunda coisa que está bem clara aqui é o deserto, né? O deserto está lá. Deserto Saara, com seus 9.200.000 quilômetros quadrados, né? Maior do que o Brasil, maior que a Europa, né? Que abrange vários territórios, né? E que do Egito até a fronteira de Israel distava mais ou menos 500 e poucos quilômetros. 500 e poucos quilômetros. Essa viagem aqui, ela duraria talvez, alguns já falam aí em 3 meses, outro em 6 meses, mas duraria um período muito tempo. Mas na verdade, esses 500 quilômetros virou-se 40 anos. 40 anos. Esses 500 quilômetros virou 40 anos. Então nós temos aí o Egito, nós temos o deserto, nós temos aí o Mar Vermelho. Se você quiser conhecer o Mar Vermelho, está lá, né? Se você quer conhecer o Egito, está lá. Quer conhecer o deserto, está lá. E o segundo ponto é os ossos de José. Também está lá. Se você quiser conhecer o túmulo de José, você vai ter que ir lá em Nablus, na Cisjordânia, né? Lá um monumento funerário localizado bem na entrada leste do vale que separa o Monte Gerizim do Monte Ebal, 300 metros do Poço de Jacó, lá o túmulo de José. Aí lá, aqui jaz os ossos de José. Aqui jaz os ossos de José. Se você quiser, a prova disso é lá. Então, esta expressão de José, dos ossos de José, foi um pedido particular dele. E ele pediu no capítulo 50, versículo 22 em diante, fala bem assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos, viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos de Naquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Essa foi a palavra dele. Estou na beira da morte, tenho 110 anos, mas eu quero afirmar para vocês uma coisa. Eu quero falar aqui uma palavra que eu creio, né? Eu creio. Olha, Deus virá em socorro. Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra.
e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento. Lhe prestassem um juramento dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, olha bem, quando Deus intervier em favor de vocês, vocês levem os meus ossos daqui. Vocês levam os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Aí, desse texto aqui até a partida do povo de Israel é quase 400 anos. É muito tempo. É muito tempo. Então, desse tempo aqui, dessa palavra de José até o cumprimento, 400 anos, né? Então, a gente tem esse texto aqui, essa palavra, ela foi repetida lá no capítulo 11 de Hebreus, nos heróis da fé. Ela fala assim: pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. E deu instrução acerca de seus ossos. Aí, a gente faz a seguinte conclusão: a fé e o testemunho transpõem gerações. Repita comigo: a fé e o testemunho transpõem gerações. Transpõem gerações. Então, o testemunho de José, a fé de José ainda fala, ainda tem vida, ainda comunica renovação. O testemunho e a fé de José ainda está viva no coração daqueles que leem a Bíblia, não é? Então, o tempo, os séculos, o deserto, as dificuldades, a escravidão, não conseguiu destruir, não conseguiu abafar, acabar com o testemunho e a fé de José. Muito bem. Aí eu vejo que essa expressão, os ossos de José, tem algo interessante para nós aprender alguma coisa sobre isso. Por exemplo, nós temos um texto lá em 2 Reis, capítulo 13, 21. 2 de Reis, capítulo 13, 21. Né? Nós temos aquele famoso milagre. Olha o que diz o 13, 21 de 2 Reis. Diz o seguinte: certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente, certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a ter vida e levantou. Olha, imagina, vê o fato, como que é o fato aqui? Eles pegaram esse homem, vinha uma tropa e ficaram com medo, jogou o cabra de qualquer jeito no túmulo. Olha bem, jogou no túmulo. Aí, ele tocou nos ossos de Eliseu, que está sepultado naquele lugar. Aí ele voltou a ter vida e levantou. Aí eu fiquei: meu Deus, será que osso faz milagre? Será que osso faz milagre? O que foi que tinha naqueles ossos que promoveu um milagre desse? O que foi que naqueles ossos de Eliseu provocou o milagre de uma pessoa ressuscitar? Aí eu tenho a mesma confirmação. O que provocou a ressurreição daquele homem foi o testemunho e a fé de Eliseu. Não foi os seus ossos, foi o testemunho e a fé de Eliseu. Então, o testemunho tem vida, transmite vida, nunca morre, né?
promove vida. Mesmo morto, o testemunho fala. Salmo 6,2 fala assim: tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia. Os meus ossos estão em agonia. Ossos, meus ossos tremem de angústia. Os meus ossos tremem de angústia. Eu queria fazer um entendimento sobre ossos, né? No corpo humano a gente tem 206 ossos. Você nasce com quase 300. Não sei, é gestado, quando a criança está gestando, tem 300 ossos. Aí vão juntando osso com osso, resume 206. Resume 206. Mas são 206 ossos. Agora, não sei se você já assistiu dor de osso nos ossos. Já sentiu? Alguém já teve dor nos ossos? É a dor mais fina do corpo humano. Os velhos sofrem muito, coitado, porque depois fica velho, dá osteoporose, irmão, e os ossos ficam fracos, gente, e vem uma dor, parece que uma dor, é igual aquela dor de dente, dentro da perna, não tem como você coçar, não tem como você mudar, uma dor agoniante, né? É porque os ossos, ele provoca isso, sabe por quê? O que é os ossos? O corpo humano, ao ser sepultado, né? A ser sepultado, a carne, né? Essa carne, a carne é decomposta em poucos dias, mas os ossos não. Tá? Os ossos não. Os ossos, quando ele é bem guardado, dura milhões de anos. Né? Até hoje descobre ossos aí de antepassados de muitos anos atrás. Né? Sabe o que o osso me informa para mim? O osso guarda o meu e o seu DNA. Sabe? No osso está gravado o meu e o seu DNA. E o seu DNA do osso tem que estar mostrando, tem que estar evidenciando, tem que estar vivo o seu DNA, o seu testemunho e a sua fé. Agora interessante, porque é interessante quando Moisés recebeu de Deus a ordem de estar formalizando a Páscoa, né? A Páscoa, ele quando foi formalizar a Páscoa, Moisés recebeu a seguinte ordem: olha, vocês apanham um cordeiro de 1 ano sem defeito, e ponto, não quebram os ossos do cordeiro, não quebra os ossos do cordeiro. Aí eu vou aqui, lá em Êxodo 12:46 está escrito isso, exatamente isso. Vocês comerão, 12:46, vocês comerão numa sua casa, não leve nenhum pedaço de carne para fora de casa, nem quebre nenhum dos ossos. Aí, eu vendo esse texto, né, aí eu vou aqui em João, capítulo 19, versículo 32 e 33, João 19, 32 e 33, fala bem assim para nós. Olha aqui, que interessante. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida do outro. Já era quase 5 horas, e eles não podiam, era quase 6 horas, eles não podiam que o dia terminasse com pessoa na cruz sem morrer. Então, aqueles 2 ladrões não tinham morrido, quebrou o osso para morrer mais cedo. Aí diz, mas quando chegaram a Jesus, constataram que já estava morto. Não quebraram as pernas. Não quebraram as pernas. Sabe para quê? Para confirmar, para provar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que é perfeito, Ele que é o Cordeiro de Deus que veio para nos salvar. Então, aí nós temos outra informação interessante sobre ossos, né? A gente prega muito sobre ossos. No capítulo 37 de Ezequiel fala sobre os ossos, o vale de ossos secos, né?
o vale de ossos secos. A gente lê aquele texto, a mão do Senhor vem estar sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou ao vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a ter vida? Aí, aplicando esse texto aqui, dentro das primícias que eu falei para você, não é? No começo da palavra aqui, o vale de ossos secos, o que quer dizer isso para nós? Significa o seguinte: Deus falou assim, ó, profetiza sobre esse vale de ossos secos, para que eles voltem a ter vida. Aí eu tive a seguinte conclusão de Deus nesse momento: é o Espírito Santo ressuscitando a fé que está morta. É o Espírito Santo ressuscitando o testemunho que está morto. É o Espírito Santo falando assim: eu preciso que a sua fé alcance vida, seja renovada, que o seu testemunho tenha vida. O seu testemunho e a sua fé não pode ser um quadro de ossos secos. Irmão, pensa, você imaginou quanto que é feio você chegar de frente de um punhado de osso seco na sua frente? Já fez a conta tanto que é feio? Tanto que é. Que é isso? Não? É a mesma coisa que Deus falou: olha, a fé que está morta, o testemunho que está morto, é como o vale de ossos secos. E a salvação disso profetiza, ministra a renovação de vida no testemunho e na fé do povo. Então nessa noite aqui, eu estou aqui como profeta do Senhor Deus, dizendo: Senhor, traz vida na fé do meu irmão, traz renovo no testemunho do meu irmão, porque nós queremos emanar, nós queremos exalar, nós queremos inspirar, nós queremos ter vida. Nós não queremos ser um vale de ossos secos. Nós queremos ser um jardim verdejante que exala o bom perfume de Cristo, exala a vida do Senhor em nós. Aleluia! Trazer o renovo. Trazer o renovo. Aí eu volto para o texto, meus irmãos, de Êxodo capítulo 13. E eu vou usar aqui as primícias que eu falei com vocês, porque elas são realidade. Veja bem, o mundo, as pessoas, os fatos, os acontecimentos, os lugares mudam, mas Deus não, é o mesmo lugar. Tanto faz para Deus estar no deserto, como estar numa igreja como essa, todo bonitinho, mesma coisa, né? Para Deus não tem. Quanto faz Deus estar falando lá com os beduínos, com as pessoas no deserto? Mesma coisa, falando com vocês bonitinhos aí, todo eterninho, cheirosinho, mesmo jeitinho. É a mesma coisa, tá? Muda só a gente que muda, os modos que mudam, os lugares que mudam, o tempo que muda, mas Deus permanece o mesmo. Amém? Deus é o mesmo. O processo, os recursos, como Ele age, como Ele fala, como Ele procede, é a mesma coisa, é o mesmo modo. Então, com base nisso, eu olho aqui e vou analisar algumas coisas interessantes sobre esse texto. Primeira coisa, alguns ensinos sobre os cuidados e as provisões divinas. Primeira coisa, diz assim: quando Deus não levou pelos caminhos dos filisteus, embora os caminhos dos filisteus eram caminhos mais curtos e mais fáceis. Ele não levou pelo caminho
mais curto, nem mais fácil. Porque se levasse pelo caminho mais curto e mais fácil, era pouco tempo, 1 ano no máximo, estava todo mundo atravessando. Mas ele levou pelo caminho mais difícil, caminho mais longo, caminho mais difícil e mais longo. Agora tem uma razão por que Deus fez isso. Ele explica por que fez isso. Ele explica bem claro. Olha, e pois disse: se ele se defrontar com a guerra, se ele defrontar com a luta, com a adversidade, com os problemas, com as agonias, com as tribulações, se ele se defrontar com os escorpiões, com as cobras, com os lagartos, né? Com o sol causticante, com o frio da noite, eles vão querer voltar. Eles vão querer voltar para o Egito. Eles vão arrepender porque quiseram assumir essa caminhada. Aí diz o texto que assim Deus fez, né? Aí a gente tem que aprender aqui com Deus o que Deus ensina para mim e para você. Primeira coisa, o caminho mais fácil pode não ser o melhor caminho, tá? O caminho mais fácil pode ser o problema e não a solução. Pode ser um problema e não a solução. Deus usando os caminhos mais longos, mais difíceis, para o nosso bem. Para o nosso bem. Não foi para nós ficarmos escandalizados com Deus. Não foi para nós ficarmos questionando a bondade de Deus. Não foi para nós ficar, por que foi assim? Por que está sendo assim? Não. Os caminhos mais longos e mais difíceis, Deus escolheu para o seu bem, para o seu melhor. Para o seu melhor. Dá glória a Deus por isso. Está difícil, glória a Deus. Caminho está longo, glória a Deus. Glória a Deus, dá glória a Deus. Foi para isso que Deus colocou você no caminho mais longo. Olha, nem sempre o caminho mais curto é o mais recompensador. Às vezes a reviravoltas nos leva a fazer descobertas inesperáveis, maravilhosas, tremendas, sabe? A gente amadurece, a gente cresce, a gente desenvolve, né? Aleluia. Aquilo que é fácil não tem desafio. Aquilo que é fácil, a gente dá pouca importância. Dá pouca importância. Sabe por quê? No caminho fácil, no caminho curto, a pessoa pode facilmente concluir o seguinte: eu não preciso de Deus para isso. Isso eu faço sozinho. Isso eu tiro de letra. No caminho fácil, no caminho curto, você pode ir sozinho. Você não precisa de Deus. Mas só uma coisa: nesse caminho que Deus mandou o povo ir, só vai com Ele. Quanto tempo você acha que você resistiria num deserto, com 50 graus de dia e 4 graus abaixo de zero de noite? Quantos dias você resiste, você que é goiano aí? Você quer? O Caleb do Piauí não aguenta 3 dias, cara. 3 dias, está querendo voltar para Piauí mesmo. Não aguenta. Olha, quantos dias você aguenta? Irmão, é impossível suportar as adversidades do deserto sem a presença de Deus, sem os cuidados de Deus, tá?
É. Agora, aí é o seguinte, Deus fala para eles, olha, vocês vão, o caminho que Deus fez, dar volta no deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, os israelitas saíram do Egito. Tá, lê o texto para mim, coloca aí o versículo, para o seu irmão ler aqui, o versículo de número 18. Lê comigo aí, ó. Como é que foi? Assim, lê aí, lê. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva, saindo do Egito. O quê? Preparados para lutar. Preparados para lutar. Deus não enganou ninguém não, irmão. Ó, vocês vão por esse caminho que é só uma mata. Vai ser filé, vai ser bênção, vai ser vitória, vai ser manha. É só tranquilidade, é só moleza. Não, vocês vão, mas prepara, porque tem que lutar. Tem que lutar. Fique preparado, porque tem escorpiões, tem cobra, tem lagarto. Fique preparado, porque tem inimigo, tem adversário, tem muita dificuldade no caminho, tem adversidade. Fique preparado. Prepara, não é? A Bíblia diz: esteja preparado para dar razão da sua esperança. Procure te apresentar como obreiro preparado, né? Que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Seja preparado para anunciar as boas novas. Então seja preparado para resistir os dias maus. Seja preparado para lutar o bom combate. Então Deus, Ele foi bem claro: prepare para lutar. Sabe por quê, irmão? É na luta, é na peleja, é no combate que a gente fortalece, né? A gente fica mais forte, né? Rapaz, eu tenho que preparar, eu tenho que pegar mais peso. Estou muito moleza, pegar mais peso. É nessa necessidade de preparar que a gente fica mais experiente, maduro, mais fortalecido, né? Então, a importância do preparar. Precisamos ter preparo, ter experiência para vencer os obstáculos. Precisamos estar preparados para superar os momentos difíceis. Precisamos estar preparados para prevalecer contra o inimigo. Precisamos estar preparados para prevalecer contra o inimigo. Ninguém se iluda. A fé e o testemunho de todos os homens de Deus foi assim. É vencendo guerra, vencendo desafio, superando crise, superando doença, superando todo tipo de coisa, mas prevalecendo através do testemunho e da fé. Amém? Agora, a gente, depois que lê esse texto aqui, nós temos algumas informações interessantes, né? A gente precisa desse preparo para a gente ter prova dos cuidados, das provisões de Deus. Eu preciso testemunho que Deus é fiel, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu preciso ter prova que Deus fala comigo. Eu preciso ter prova que eu falo com Ele. Eu preciso ter prova, né? Que eu creio no meu futuro. Eu acredito na palavra dele sobre o meu futuro. Eu preciso ser preparado para eu ter condição de saber que o meu testemunho e a minha fé vai transportar gerações. Vai alcançar meus netos, os filhos dos meus netos e assim por diante. Amém? Aleluia! É isso que a Bíblia está falando. Então, a gente não pode ficar iludido pensando que lutas não vão vir, que os combates não vão acontecer, que as pelejas não vão apresentar, as adversidades, os contraditórios
não faz parte da agenda. Faz, irmão. Faz parte da agenda. Hoje, eu estava preparando essa palavra aqui. Aí, um testemunho bem simplório. Mas assim, a gente incomoda, né? Incomoda com a gente, que é pessoal. Aí liga o meu secretário da chácara, o Tião liga. Porque estava até meio embriagado, rapaz, tinha bebido umas canas de tarde. Ô, pastor, o que foi, Pedro? Tinha uma tragédia. Que tragédia, Tião? Matou todas as galinhas do senhor. O cachorro entrou aqui e comeu todas. Falei, não brinca não, Tião. Sobrou nenhuma, pastor. É possível. Eu estava tranquilo, pensando em vir para o culto, alegre. Aí, no momento, eu senti uma dor, um prejuízo. Mas sabe por quê? São uma coisa que a gente não agenda, acontece com a gente, meus irmãos. São os atropelos da vida, não é verdade? Então, a gente precisa ter certeza da presença de Deus, Ele nos assistindo, nos vendo, nos compreendendo, né? Aí, Ele fala uma coisa interessante. Ele fala uma coisa interessante aqui, a palavra de Deus. Ele fala bem assim, olha, eu vou falar, os israelitas partiram do Sicote, acamparam junto, e durante o dia o Senhor ia diante deles, o Senhor ia com eles, diga assim, o Senhor vai comigo, e com Ele eu posso vencer. Com Ele eu vou superar minhas lutas. Com Ele eu venço os meus inimigos. Com Ele eu prevaleço. Glória ao Senhor. Aí Deus faz uma promessa. Fala assim, olha que promessa forte Deus fala. Deus diz assim para eles uma expressão forte, né? Uma expressão forte. Dizendo assim que, olha, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nem a coluna de fogo de noite. E Deus disse bem claro, nunca deixarei que afaste de vocês essa coluna, essa nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. O que quer dizer para nós a coluna de nuvem e o fogo e a coluna de fogo? O que Deus está falando? Porque a coluna de nuvem de dia é para nos orientar. Se você ficar no deserto um dia, recebendo na sua cabeça um sol de 50 graus, você fica desorientado. Você perde a noção das coisas. Você perde a direção. Você entra em parafuso. Mas Deus está falando, eu vou com vocês. Eu estou ao lado de vocês. Eu vou adiante de vocês para vos orientar. Diga-se, Deus me orienta. Louva a Deus, o Senhor me orienta. Diga para Ele, Senhor, o Senhor me orienta. Eu sou orientado por Deus. Amém. E o fogo de noite. O fogo de noite para eles tinha um sentido literal. E para nós, o fogo de noite significa: eu vos ilumino no caminho que você está. Eu os ilumino. Eu sou a luz do caminho de vocês. Andem na minha luz, que vocês não serão impedidos de chegar aonde precisam chegar. Andem debaixo da minha luz, porque vocês terão visão perfeita do que está acontecendo. Então Jesus, Ele é aquele que me ilumina. Aí, meus irmãos, então, dia e noite. Dia e noite quer dizer o que para nós? Quer dizer para nós, em todo tempo,
em todo momento, em todas as horas. Aleluia. O Senhor, Ele diz: nunca vou deixar vocês sem a minha orientação e a minha luz em todo tempo, em todo momento e também em toda hora. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos, irmão. Então, o recurso de Deus só tem quem está debaixo da nuvem. Debaixo da nuvem. Sai debaixo da nuvem para você ver o que vai acontecer. Não testa a sua sabedoria. Não testa o seu poderio, não. Porque nessa caminhada, só debaixo da nuvem de Deus, para eu conseguir caminhar, vencer, triunfar, conforme o Senhor quer que eu ande. Para estar vivendo as bênçãos do Senhor, a gente precisa acreditar na palavra de Deus, como José. José acreditou na palavra de Deus, porque ele profetizou bem claro. Ele falou assim: olha, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, e levará vocês para a terra que Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Irmão, eu preciso profetizar a minha vida futura. Eu preciso crer que a promessa de Deus não cai por terra. Eu preciso crer que o que Deus disse, Ele vai cumprir. Aleluia. Eu preciso crer, certamente, eu quero, certamente aqui, você aplica para você: certamente eu verei, eu e minha casa servindo o Senhor, certamente eu verei a bênção do Senhor transpondo a minha geração, certamente a minha descendência vai ser abençoada. Aí ele diz mais sério: olha, agora vocês não esqueçam de mim, não. Eu não quero ficar nos ossos, não quero que fique aqui, não. Aqui é um lugar de crente, não. Eu quero que meus ossos fiquem na terra prometida. Não quero que meu testemunho acabe aqui, não. Não quero que a minha fé fique escondida no Egito, não. Eu quero que meu testemunho seja erguido, um monumento lá na Cisjordânia, lá na terra prometida. Eu quero que alguém passe assim e fale: ei, José, camarada de fé e de testemunho, era esse. Ei, José, você me inspirou a ter fé e dar testemunho de Deus. Ei, José, você é um exemplo de quem crê, acredita no que Deus promete e fala. Amém? Aleluia! Irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: no deserto, sem a providência de Deus, para suportar o calor escaldante e o frio intenso, é a coisa impossível e insuportável. Neste mundo, irmão, este mundo é um deserto que mata, que corrói, que destrói, que faz mal às pessoas. Para resistir, né, às tentações, às agonias, às aflições deste mundo, é só com o Senhor na nossa vida, porque o impossível Ele faz por nós, o que é insuportável Ele torna suportável por nós. Aleluia. Agora, eu quero dizer o seguinte, quero encerrar essa palavra repetindo aqui mais uma vez, que a jornada do povo de Israel no deserto é a maior prova dos atributos de Deus, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua fidelidade, do seu cuidado e da sua presença entre o povo. É a maior prova, porque se Deus não estivesse ali, não haveria nada disso. Eu quero encerrar essa palavra o seguinte: eu e você, nós
não precisamos de mais prova. Eu preciso de prova de Deus, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é fiel, que Ele é santo, que Ele é verdadeiro, que Ele é cuidadoso, que Ele assiste. Eu não preciso prova disso. A única coisa que eu preciso é crer, confiar e descansar neste Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Fique de pé, por favor, glória a Jesus. Aleluia. Somente isso é crer neste Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí, meus irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: Deus trabalha com os mesmos recursos. E conclui essa palavra dizendo o seguinte: a sua maior riqueza, a sua maior herança, o seu valor maior da sua vida é a sua fé e o seu testemunho. Irmão, testemunho de crente tem um valor tremendo. Mas tem valor. Testemunho de crente fala alto. Testemunho de crente salva a vida. Testemunho de crente expulsa demônio. Testemunho de crente opera milagre, traz vida. Da mesma forma, a sua fé, a minha fé. Gente, a fé que Deus nos deu é um patrimônio tremendamente maravilhoso. A gente tem que falar: eu vou pela fé combater o bom combate até o último dia, porque a fé é a garantia que eu venci e prevaleci. Agora, nesta noite, eu quero unir a vocês com a seguinte proposta. Assim como os ossos de José, os ossos de Ezequiel, os ossos do vale seco, os ossos de Jesus. Eu quero trazer para você uma palavra aqui, sabe? Deus quer nessa noite ressuscitar a sua fé, ressuscitar o seu testemunho, tá? Ressuscitar a sua fé, ressuscitar o seu testemunho. Não deixe a sua fé acabar, e não deixe o teu testemunho ser esquecido. Por favor, testifique, fale, proclame, diga o que Jesus fez por você. Acredita piamente de que você tem a fé, que é um recurso tremendo da parte de Deus, para você ver operação de maravilhas e milagres na sua casa, na sua família, no seu caminho e na sua existência. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, renova a minha fé, renova o meu testemunho, faz forte em mim, Senhor, estes recursos, estas bênçãos, essas maravilhas que o Senhor deu para mim, Senhor, que eu possa exercer, Senhor, na autoridade do nome teu, Senhor, aquilo que provém, aquilo que acontece quando o homem de fé fala, quando o testemunho fala, Senhor. Deus, faz com que nós, nesta noite, sejamos agraciados, meu Deus, com essa provisão da tua parte. Aleluia. Espírito Santo, traz vida sobre nós. Espírito Santo, ressuscita a fé do meu irmão, Senhor. Ressuscita o testemunho do meu irmão, Jesus. Senhor, na glória, esta noite permita que o Senhor esteja, ó Deus, operando um milagre na vida de cada um de nós.
Pai, eu quero a minha fé renovada, eu quero meu testemunho renovado. Eu não posso me conformar, mas eu quero ter uma fé ativa, viva, dinâmica, operante. Eu quero ter um testemunho vivo, ó Deus, operante, um testemunho que comunica milagres, que comunica bênção, que comunica vitória, que comunica, Senhor da glória, as bênçãos da tua parte. Peço a ti, Senhor, que o Senhor esteja pelo teu Espírito derramando sobre os teus filhos nesta noite, ó Deus, esta renovação, para que nós saiamos aqui, Senhor, com a fé renovada e com o testemunho renovado, para a glória e para louvor do teu nome, Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus.